Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E o economista Nuno Palma, autor do livro As Causas do Atraso Português, deu uma entrevista muito interessante associada à sua visão sobre a política portuguesa e sobre o futuro da política portuguesa. Ele fala aqui do Chega, fala do PSD e eu achei interessante trazer-vos esta entrevista para vos mostrar. Peço-vos antes disso que deixem um like no vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, eu venho-vos então aqui mostrar esta entrevista que está por escrito, portanto venho-vos mostrar aqui algumas imagens do que foi dito nesta entrevista e eu considero que ela é interessante até porque eu partilho de algumas das opiniões deste economista. Ainda não li o livro dele, pelo que sei o livro tem corrido bastante bem em termos de vendas e ainda bem, felicidades para o senhor. Não sei quais é que são os temas abordados no livro, não sei quais é que são aquelas que ele considera ser as causas do atraso português. No entanto, é um livro que, pelo que sei, tem corrido bastante bem em termos de vendas e ainda bem que continua assim. Vamos então ouvir aqui o que é que foi dito. Este início é muito simples e ele basicamente diz: numa década o Chega será possivelmente o maior partido em Portugal, o PSD vai acabar. Bom, eu venho-vos então aqui mostrar porque eu partilho pelo menos da parte do PSD. Eu concordo com esta opinião porque eu acredito, até de conversas que eu tenho com pessoas mais entendidas na área do que eu e de alguns entendimentos que eu tenho visto de coisas que são observáveis na Europa e fora da Europa, eu acho mesmo que o centro político está algo em vias de extinção, tanto que o próprio PS se tenta demarcar neste momento do centro político. O PSD opta por não o fazer, aliás tenta mesmo chegar-se ao centro para o fazer, demarca-se da restante direita, o que o PS não fez. Por exemplo, o PS negociou com o Bloco de Esquerda e com o PCP a tão famosa geringonça e, portanto, vemos aqui uma demarcação do PS do centro, mas não vemos uma demarcação do PSD do centro. Eu acho que os partidos ao centro neste momento, os que se tentam posicionar ao centro, vão sair prejudicados das circunstâncias políticas atuais, não só em Portugal, mas no resto da Europa. E acho mesmo que Luís Montenegro teve na mão, porque neste momento talvez seja um problema sem volta, é uma questão sem resolução aparente. O Luís Montenegro teve na mão a possibilidade de virar à direita, do PSD virar à direita, de negociar com o Chega e de negociar até mesmo com a Iniciativa Liberal. Neste momento acho que é uma questão que já não tem ponto de retorno, parece-me a mim. Ele basicamente diz aqui que o cenário mais provável para daqui a uma década é o Chega ser possivelmente o maior partido em Portugal. Daqui a uma década, olhando para aquilo que tem sido o crescimento do Chega até agora, não me parece um cenário completamente improvável, até porque os partidos habituais, os partidos que o Chega tem apelidado de partidos do sistema, estão em queda livre. O PS passou de uma maioria absoluta para 20 e poucos por cento, 20 e tal por cento, já não me lembro quanto. E o PSD, mesmo com a falha do seu antigo rival, ou do seu rival histórico, vamos lhe chamar assim, que é o PS, porque como sabem, a liderança do país tem sido alternada entre PS e PSD, e portanto o PSD, nem com a queda por suspeitas de corrupção do PS, conseguiu capitalizar e crescer. E eu acho que essa mudança na alternância do poder, digamos assim, pode ser um sinal de que o centro político está mesmo em vias de extinção e muito provavelmente vamos ver o PS encostar-se cada vez mais à esquerda. Aliás, Pedro Nuno Santos, ele diz que não, mas Pedro Nuno Santos, sendo mais radical que António Costa, também já veio dizer que não terá problema nenhum em negociar com qualquer partido à esquerda, e eu acho que isso diz muito sobre o rumo que o PS e o Pedro Nuno Santos vão dar à liderança do PS e à própria esquerda. Portanto, o PS vai cada vez mais solidificar-se como o grande partido da esquerda, parece-me a mim, é o entendimento que eu tenho, e podemos ver um crescimento bastante acentuado por parte do LIVRE e talvez, parece-me a mim também, um desaparecimento do Bloco de Esquerda, porque o LIVRE e o Bloco de Esquerda são muito similares em muitas questões, não em todas. Pelo que sei, as suas visões europeias são diferentes, mas podemos ver um solidificar do LIVRE e um desaparecimento do Bloco de Esquerda, porque apesar dos conteúdos terem muitas parecenças, o LIVRE tem uma forma muito diferente. Portanto, são parecidos nos conteúdos, são diferentes na forma, são muito diferentes na forma, parece-me a mim. Parece-me também justo dizer que o PSD vai acabar, não sei até quando. É-lhe feita aqui a pergunta: acho mesmo que o Chega vai dar cabo do PSD? Lá está, porque isto neste momento está dividido em dois blocos. Acho que o Rui Tavares, eu não ouvi as declarações, mas pelo que li, acho que o Rui Tavares andou a dizer que isto estava dividido em 3 blocos, de todo.
Eu acho que a política portuguesa não está dividida em 3 blocos, mas acho que dificilmente voltará a estar dividida em 3 blocos. O futuro, isto de fazer futurologias, não é de todo aquilo que eu estou habituado a fazer, mas acho que não é algo que se vá passar, não me parece. E portanto eu acho errada essa ideia de que há 3 blocos, há 2 blocos, e portanto o PSD tinha que se solidificar enquanto grande partido do bloco à direita. Foi coisa que optou por não fazer. Tentou virar-se para o centro. O PS tenta demarcar-se desse centro, até nós conseguimos ver isso até pelo discurso de Pedro Nuno Santos na noite que soubemos o resultado das eleições, e vemos um discurso de Pedro Nuno Santos a dizer que não quer governar com o PSD, demarca-se do centro e agora aparece como partido responsável, etc. Portanto é uma questão interessante de se ver. O que diz aqui basicamente é: acho mesmo que o Chega vai dar cabo do PSD, diz ele também, mérito de André Ventura ou desmérito de Luís Montenegro. Diz que ambas, e parece-me também acertado. Mas não é só Luís Montenegro, praticamente todo o PSD não tem sido capaz já há anos de reagir. Sistematicamente tem tomado muitas decisões erradas. Defende a questão das linhas vermelhas é absolutamente errada, a meu ver só tem beneficiado o Chega, deixando-o vitimizar-se. Bom, sim, é verdade. A questão da vitimização não sei se é a palavra mais adequada, mas que o Chega tem capitalizado essas linhas vermelhas tem, e a meu ver bem. Não sei se, é como eu vos digo, vitimização não me parece a palavra certa, porque efetivamente o que é um partido político, o que é que será um partido político dos outros, partido político esse que tem sido rejeitado por ser o autor das propostas e não por as propostas serem más. É uma coisa que eu acho que nem nunca aconteceu em Portugal, corrijam-me se eu estiver errado. Acho que o PSD já aprovou algumas propostas e acho que a própria Iniciativa Liberal também, mas vemos o PS com a sua maioria absoluta a fazer linhas vermelhas completas ao Chega e depois a apresentar propostas semelhantes com um logotipo diferente no início da folha, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, parece-me a mim. E portanto tem aqui também, quanto ao episódio em torno da eleição do Presidente da Assembleia da República, diz ser a democracia a funcionar quando não existe maioria, mas reconhece que quanto mais confusão, quanto mais circo, diz ele, mais o Chega vai beneficiar. E termino por aqui a parte da entrevista, mas só para fazer umas declarações finais sobre o assunto. Efetivamente é isto. Uma coisa que eu achei muito estranha e que tem sido passada nos meios de comunicação tradicionais é que é muito dramático, é uma coisa de outro mundo, é uma palhaçada de todo o tamanho o Presidente da Assembleia da República não ser eleito à primeira. Eu não sei porque é que isso é um problema, porque a partir do momento que vocês é uma força de expressão, mas a partir do momento que é dado o voto a todos os partidos, parte-se do pressuposto que esses partidos não tenham obrigatoriamente que votar num candidato específico. Os partidos podem não votar, portanto podem ter os votos em branco, podem escolher um ou outro candidato, ou o terceiro, se houver mais candidatos. Portanto, eu não percebo como é que o resultado de eleições democráticas pode ser algo chocante para os comentadores. Se este foi o resultado das pessoas presentes na Assembleia da República naquele momento, qual é que é o problema? Podem sair votos em branco, podem sair votos num candidato, noutro ou num terceiro, se existir. Portanto, não consigo perceber qual é que foi aqui a confusão criada, porque o Chega foi muito infantil. O Chega votou como achou que tinha que votar. Vocês não gostam do voto? Lá está, é a tal democracia a funcionar. Mas pronto, meus caros, efetivamente é isto. Depois o resto da entrevista é um bocadinho mais virado para o seu livro, e eu considero que é interessante, já agora vejam, considero que é interessante a entrevista. O livro é como eu vos digo, não o li. Mas sugiro que vejam esta entrevista, vou deixar o link na descrição para o caso de estarem interessados. E por agora é tudo. Achei interessante esta entrevista e trouxe-vos esta conversa que eu achei que era interessante. Peço-vos só que deixem um like neste vídeo, que subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.